Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos aí ao Despertar Consciente de hoje, começando a nossa semana. Para muitos o ano está começando hoje, né? Acabou o mês de fevereiro, entramos em março, então se você está começando o ano hoje, né, já tem 2 meses de atraso, né? Muita água passou debaixo da ponte, mas ainda dá tempo aí para você estar fazendo seus ajustes para fazer um 2026, né, diferente de 2025, caso seja seu objetivo. Para você que já está firme aí, né, já começamos a nossa caminhada aqui já no início do ano, então quem já me acompanha aqui desde o início, então já tem muito material aí, já começou a colocar a mão na massa, então para esse início de ano improvisado para muitos, eu achei também interessante aqui incluir esse tema para quem já estiver começando por agora, já começar com os padrões que deseja quebrar. E quem já está com a mão na massa aí firme me acompanhando ou já estava aí com os seus objetivos muito bem definidos já desde a virada de ano ou já desde o final do ano passado, né? Então já vai ter um ponto bem favorável aí, né? Então, porque já vai ter uma base mais sólida. Se você está começando agora, sugiro voltar às minhas postagens anteriores, né? Tem muito material gravado, tem muito conteúdo aqui que pode te auxiliar. Busco sempre trazer no nosso Despertar Consciente. Toda segunda e sexta, 8 horas da manhã, estou aqui ao vivo, trazendo conteúdos. E eu busco trazer de uma forma fragmentada, né? Não tem uma ordem linear, então se você está assistindo por esse encontro agora, você vai conseguir acompanhar. Sempre venho trazendo o conteúdo de forma que complementa os anteriores, mas não de uma forma linear, para ninguém ficar perdido e conseguir acompanhar todo o conteúdo, tá? Então não tem uma ordem específica. Quem gosta de uma coisa mais linear pode seguir dessa forma, e quem não acompanhou, dá para poder seguir todo o material, beleza, pessoal? Recadinhos rapidinhos. Todo mês eu estou disponibilizando para vocês também aulas gratuitas pelo Google Meet. Então, pessoal que quiser acompanhar, já tivemos uns encontros bem interessantes no início desse ano. Então, esse mês de março vou manter a dinâmica, né? Vou manter o ano inteiro essa dinâmica. Quem quiser participar, as aulas são gratuitas. Então, o formato do trabalho está concentrado então aqui no Despertar Consciente ao vivo, toda segunda e sexta, 8 horas da manhã. E uma vez por mês eu tenho 2 aulas gratuitas, para os meus alunos e clientes, tá? Então, se você já é meu aluno e meu cliente, tem aula exclusiva para você gratuita lá no grupo da Família HQI, que é o grupo exclusivo para alunos e clientes. Então, esse mês nós teremos a nossa aula lá também. E para você que me segue aqui, me acompanha, que não é meu aluno, meu cliente ainda, você também pode participar das outras aulas lá no grupo VIP, que é meu grupo aberto a todo público, tá? Então, se você quiser participar das minhas aulas gratuitas lá no Google Meet, onde conseguimos interagir de uma forma melhor, então nós temos essa opção também, tá? Eu divulgo sempre lá no grupo, e aqui, assim que eu definir, estou montando a agenda dos eventos aqui desse mês de março, divulgo ainda essa semana lá no grupo VIP, e aqui também nas minhas redes sociais, ok? Então vocês podem ficar acompanhando. Quem quiser entrar no grupo VIP, é um grupo bem tranquilo, fechado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, apenas a divulgação da minha agenda, as gravações e recados. Então dá para vocês acompanharem, tá? Quem quiser entrar, o link eu costumo deixar nos meus stories, ou então você pode entrar em contato comigo no privado e deixar sua mensagem, ok? Então essa é o recadinho. Então vou deixar nos fixado ainda nessa semana as datas, informando para vocês. E por falar em data, no dia 16 de março desse mês eu dou início à minha primeira turma do curso de HQI deste ano, tá? Então quem quiser aprender mais sobre HQI e fazer o curso, onde você vai aprender a montar uma autoterapia completa, as inscrições já estão abertas, o link está lá na bio do meu Instagram, você também pode entrar em contato comigo no privado, beleza, pessoal? E a Biblioteca Consciente, que é meu novo projeto também. Quem quiser saber mais informações, tem o link também lá na bio do meu Instagram, Biblioteca Consciente. Você vai ter todo o meu conteúdo que eu trago aqui para vocês do Despertar Consciente, de forma organizada, com PDF, com material de suporte, com vídeos, com imagens resumidas também,
tem resumo de livros, então é um projeto muito legal, onde você dedicando apenas 40 minutos por semana, tá? Então para esse pessoal que não tem muito tempo, mas que mesmo assim valoriza o conhecimento e quer aprender, tem a opção da biblioteca consciente, e para quem gosta de aprofundar, lá também tem um caminho bem detalhado para quem tem disponibilidade de tempo e gosta de aprofundar também. Então é um projeto feito sobre medida para todos os públicos aí. Beleza, pessoal? Bom, recado dado, vamos ao nosso assunto, vamos ao tema que interessa aqui, vamos falar sobre como analisar padrões. Tá? Então é um tema muito importante. Ano passado falei muito com você sobre padrões, esse ano também vou falar muito sobre isso por aqui. Então temos a nossa primeira aula esse ano de como analisar padrões. Tá? Vamos lá, primeiro ponto, a gente precisa entender o que é um padrão, como é que ele nasce, por que ele se repete. Então vocês entendendo tudo isso vai ajudar vocês nessa dinâmica. Ó, quem já estiver tomando um cafezinho comigo aí também, seja muito bem-vindo. Quem está chegando agora, lembrando, pessoal, quem puder deixar aquele coraçãozinho, compartilhar, isso ajuda muito a divulgação do trabalho também, tá? Seja você que está aqui ao vivo, seja você que está comigo também na gravação, dá tempo de compartilhar aí para o seu amigo, seu conhecido, seu familiar, aprender a analisar padrões também. Bom, vamos lá, então o que é um padrão, como que ele nasce, por que ele se repete? Vamos entender essa estrutura, porque você entendendo como que ele nasce e para que ele serve, vai ser mais fácil no seu dia a dia para você identificar e como resolver, tá? Vamos lá. Tudo no nosso universo tende a preservar e conservar energias e recursos, tá? Então, da mesma forma que o seu cérebro ele tende a economizar energia, o seu inconsciente faz a mesma coisa. Ele não vai ficar renderizando realidades na sua vida à toa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as formatações básicas e vai rodar aquele programinha seu que já está instalado. Por isso que para você romper dá um certo trabalho. É como se você tivesse que reafirmar para o seu inconsciente que você está decidido a seguir um novo padrão, um novo condicionamento, um novo comportamento, uma nova realidade. Tá? Esse aqui é um ponto importante. Tem alguns pressupostos que eu não vou entrar hoje, só para a gente não perder o foco do nosso tema. Mas é importante você saber que a nossa consciência cria a nossa realidade, tá? Seja de forma consciente ou seja de forma inconsciente. Seja no seu corpo, seja no comportamento, seja em acontecimentos externos. Tá? Então esse aqui é um ponto importante. Toda a sua realidade externa é uma consequência do conteúdo interno que você tem. Okay? Isso aqui é só importante ficar fixado também, porque as ideias são embasadas nisso também. Se você não tem isso aqui muito bem estabelecido, e caso não tenha, tem outros encontros onde eu exploro isso, por que isso acontece, por que a nossa consciência cria a realidade. Mas eu estou trazendo isso dentro do nosso assunto só para você, caso você não acompanhou meus outros encontros, não acompanhe meu trabalho, ainda é importante você saber disso. Por quê? Porque senão a pessoa vai cair no acaso, vai cair na espera eterna de que alguma coisa lá fora mude para que ela mude a realidade, inclusive para quebrar um padrão, um condicionamento que ela estiver automatizado. Então o primeiro ponto é o senso de autorresponsabilidade, e responsabilidade é diferente de culpa, tá? Porque quando falamos em padrões negativos, a pessoa, então a culpa é minha porque tal coisa aconteceu, sendo que o outro que pisou na bola comigo, o outro que fez tal coisa. Não, tá, pessoal? Vamos separar a culpa de responsabilidade. Responsabilidade é aquela onde você toma consciência da parte que te cabe fazer e mudar a sua realidade, seja ela qual área for. A culpa teria o mesmo intuito, porém ela vem com um peso emocional, uma carga pesada, aonde a pessoa normalmente ela vai buscar compensações ou autopunições. Tá? Então é diferente. Então a responsabilidade ela é um ponto mais racional, onde você tem um entendimento, não tem um envolvimento emocional. A culpa seria a responsabilidade em desequilíbrio, onde tem peso emocional que gera autopunição ou cai nessa espera eterna, ou pegando peso, assumindo responsabilidades com cargas pesadas, ok? Então esse ponto aqui é importante, porque você sabendo da sua responsabilidade sem culpa, tá? É onde você consegue mexer na causa, você saber a parte que te cabe, tá? Então esse aqui é um ponto importante. Bom, então por que os padrões acontecem? Quem já me acompanha aqui já
conhece a minha frase, né? Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Então, toda vez que tem um dilema aberto na sua consciência, que foi aberto em algum momento na sua experiência de vida, pode ter sido um dilema de semana passada, pode ser um dilema lá com 7, 8 anos de idade. Quando nasce esse dilema, eu vou detalhar bem isso aqui, mas já fazendo um resuminho para vocês acompanharem a linha de raciocínio. Vocês podem até anotar isso, tá? Nasce um dilema. Esse dilema vira um problema. Para que serve esse problema? Para te mostrar que tem um dilema em aberto. Porque a nossa consciência ela é fragmentada por várias personalidades. Então nós temos um corpo físico com várias personalidades aqui dentro fazendo escolhas. A vida é uma sucessão de momentos. Momentos que nós vamos vivenciar através das escolhas que fazemos ou deixamos de fazer. Deixar de escolher também é uma escolha, ok? Então, quando você tem personalidades em harmonia rumo a determinado objetivo, sua realidade começa a fluir porque tem mais personalidades alimentando essa escolha, ok? E escolhas várias vezes reforçadas ficam condicionadas, cai no piloto automático. Nasce um padrão, um condicionamento, um comportamento ou uma realidade fixada, estabelecida naquele padrão, naquele roteiro, naquela narrativa. Eu costumo sempre trazer aqui nos meus exemplos uma montanha de neve. Se você começa a esquiar, você pega e desce a montanha de neve, vai ficar um rastro na neve. Se você faz o mesmo caminho várias vezes, essa trilha ela vai se alargando na neve. Depois de certo tempo, se você tentar descer por um outro caminho, você vai acabar sendo atraído por esse rastro reforçado que você fez e vai ser bem difícil você sair dele. Isso acontece no condicionamento. Tá? Toda vez que você reafirma um condicionamento, você vai colocando ele no piloto automático, como eu disse no início do nosso encontro aqui. Tá? Então você vai reforçando um condicionamento, então o seu inconsciente entende, ó, aqui está no piloto automático, então não preciso ficar controlando esse processo aqui. Se você não fizer uma escolha consciente, o seu padrão inconsciente vai te conduzir para aquilo que já foi reforçado. Tá? Então, voltando na nossa linha, nasce um dilema, esse dilema vira um problema. Por que ele vira um problema? Porque tem personalidades em desarmonia. É como se fosse uma guerra civil interna. Uma parte que é uma coisa, outra parte que é outra coisa. Por exemplo, vamos supor que você quer comprar um telefone. Então tem uma personalidade sua que quer comprar um telefone. Se você quisesse comprar um telefone com todas as personalidades, daria certo você ir lá e comprar o seu telefone. Se você não quer comprar esse telefone, você ficaria bem sem esse telefone, não teria um desequilíbrio. Quando nasce um dilema, vira um problema. Qual que é o dilema? Vamos supor que você quer comprar o seu telefone com uma personalidade e a outra está com culpa porque você tem telefone e alguém perto de você não tem esse telefone, você está com culpa porque foi aniversário dessa pessoa, você não deu um telefone para ela, e aí você agora tem um envolvimento emocional porque você está com culpa de ter esse telefone. Então agora nasceu um dilema, parte sua quer um telefone, parte sua não quer um telefone. O que vai acontecer? Nasceu um dilema, nasceu um problema. Independente da parte que ganhar no grito, a outra vai ficar insatisfeita. Se você não compra o telefone, vai ficar insatisfeito, carente, revoltado, com raiva, com algum sentimento ali, porque não tem o telefone. E se você vai lá e compra a parte sua que está com culpa da outra pessoa que não teve, que você não deu presente para ela, seja lá qual for o motivo, um exemplo só para ilustrar esse movimento, tá? Isso se cabe qualquer coisa. Então o que vai acontecer? Essa parte vai sabotar o telefone, deixando cair, estragando, emaranhando com o assaltante para te assaltar e levar o telefone embora. Ou seja, vai acontecer situações porque tem um dilema em aberto, ok? Então aqui foi um dilema em aberto. Esses problemas que a pessoa vivencia por ter ou por não ter o telefone, vai ficar mostrando para ela que tem uma questão mal resolvida interna. Se ela ignora, ou se ela joga concreto em cima, ou ela entra no faz de conta que não acontece, ou tenta resolver esse problema, ou não tendo, ou tendo o telefone, ainda está em desarmonia.
essa lacuna não resolvida ainda vai ficar ali rodando esse programinha. E aí vamos supor que o telefone foi sabotado. E aí ela vai querer comprar outro de novo, né? Ou ficar sem. Então ela começa a criar um condicionamento de ter dificuldade para adquirir esse telefone ou para manter ele. Cada vez que ela vai reforçando isso, tentando resolver esse dilema não tendo ou tendo na marra, o programinha vai ficar rodando. E isso vai gerar um condicionamento agora de sabotar telefone. E aí, de olho fechado, onde ela mirar em comprar um telefone, ela cai nesse ciclo repetitivo. Então agora ela está presa num padrão de não ter telefone. Vou trazer um outro exemplo aqui. Eu costumo trazer exemplos corriqueiros aqui, tá? Pode não ser o seu caso no telefone, mas é só você ir trocando, tá? Eu busco variar os exemplos aqui ou trazer alguns que são mitos coletivos, na maioria, para facilitar o seu entendimento, tá? Então não se apeguem aos exemplos e usem a estrutura para analisar, para encontrar o seu condicionamento, tá? Vou trazer um outro exemplo aqui muito comum que eu costumo trazer aqui, emagrecer. Se a pessoa está acima do peso e ela está tentando emagrecer, ela já está num dilema. Se ela está acima do peso é porque parte dela quer e faz questão de estar ali. E a parte que não quer está lutando para emagrecer, nasceu um dilema. Porque se não fosse um dilema, ela iria conseguir emagrecer com facilidade ou sustentar essa realidade. E se ela quisesse apenas ficar acima do peso, ela não ia ficar insatisfeita com o peso extra que tem e para ela ia estar tudo certo. Não existe certo ou errado, para ela ia estar tudo ok. Agora, a partir do momento que ela está tentando emagrecer e não consegue, está insatisfeita, está acima do peso e também não consegue emagrecer, nasceu um dilema. Esse dilema tem um porquê, tem um motivo. E toda vez que ela tenta ou ignorar, ou fugir desse problema, ou tentar resolvê-lo na marra apenas com questões materiais, ela pode cair no condicionamento de engordar, de sabotar uma dieta, uma academia, qualquer que seja o problema. Virou um padrão, virou um condicionamento. Tá? Relacionamentos. Vamos supor que a pessoa tem o condicionamento de atrair tranqueira. Existem, então, dilemas na consciência dela que não foram resolvidos e foram afirmados ao longo do tempo toda vez que ela faz uma escolha consciente ou inconsciente, na maioria delas são inconscientes, que vai fazer com que ela emaranhe e acabe atraindo uma tranqueira. Então ela está condicionada a isso. E isso vai gerando padrões emocionais que vão reforçando esse condicionamento e vai reforçando as crenças que são verdades que vocês acreditam, independente de ser uma verdade absoluta ou não. Tá? Vou pegar esse exemplo aqui do relacionamento. Tem dilemas mal resolvidos lá desde a infância. Tá? E esses dilemas podem começar como: meus pais terminaram por minha causa, eu dei muito trabalho para meus pais, eu era um peso, meus pais brigavam por minha causa, alguma justificativa que aquela criança não elaborou bem, tá? Independente se foi culpa dela ou não. Tá? Claro que a criança não tem responsabilidade para o término de um relacionamento de um adulto, por exemplo. Mas aqui nós vamos analisar sempre no ponto de vista dessa pessoa. Se ela acredita nisso, isso passa a ser uma verdade para ela. Ok? E aí por isso que vira um dilema, porque a criança interior vai acreditar que tem responsabilidade ou culpa, nesse exemplo, dos pais terem se separado. Só que à medida que ela começa a ganhar um pouquinho de maturidade, ela vê, poxa, mas isso não tem nada a ver. Mas isso não anula a outra personalidade dela que acredita nisso. Nasceu um dilema, vai virar um problema. Por quê? A parte racional vai buscar o príncipe encantado e a parte da criança interior que se culpa pelo término do relacionamento dos pais vira a parte que vai sabotar os relacionamentos, seja por autopunição, seja por honrar os padrões negativos dos pais de forma desequilibrada, né? Seja para buscar aprovação, seja para, olha, tá vendo, mãe, sou igual você, eu só tenho problema no meu relacionamento igualzinho você teve. Né? Estamos unidos pelo problema. Então isso é muito comum, tá? Eu estou trazendo alguns modelos aqui onde que nasce esse dilema. Então, nasceu o dilema lá na infância. Começou a relacionar ali na adolescência. O que vai acontecer? Quando ela encontrar um relacionamento bacana, a parte que não quer, que se culpa, que teve alguma aba lá atrás mal resolvida, vai lá e vai sabota esse relacionamento. Tá? Se encontra um relacionamento bacana, vai lá e sabota. Se encontra uma tranqueira, vai segurar ela um pouquinho. Só que a hora que encontra essa tranqueira, a parte que quer o príncipe encantado vai lá
e tenta sair dessa tranqueira. Começa uma guerra interna. Então, ao mesmo tempo que a pessoa quer, ela não consegue, ou faz tudo ao contrário do que queria, começa a virar uma bola de neve. E durante essa experiência, o que vai acontecer? Lembra lá do meu exemplo, descendo na trilha de neve, reforçando o caminho? Cada vez que ela vivencia um desequilíbrio, que tem uma rejeição, uma carência, ou até o próprio prazer em ter esse problema, que é a parte que coloca ela dentro dos condicionamentos anteriores, o que vai fazer? Isso vai alimentar esse condicionamento. Isso vai reforçar esse padrão e esse condicionamento. É como se o sentimento fosse a energia que desse força para aquilo. Isso nós estamos falando com a caixinha emocional. E no nosso inconsciente existe também a caixinha da razão, tá? A parte mental e racional. Ali vai ficar então as hereditariedades, os condicionamentos, as crenças e os pensamentos. As crenças, como eu disse, são aquelas verdades que vocês acreditam, independente se é uma verdade absoluta ou não. E à medida que vai passando por essa experiência, então já tem dilemas em aberto, já tem um reforço emocional alimentando esse condicionamento com a experiência que vivenciou. E agora ela vai usar o sistema de crença para justificar todos esses ocorridos. Então ela vai falar que homem não presta, estou trazendo um exemplo de uma mulher que tem problema de relacionamento, tá? Isso cabe a qualquer outra realidade. Então ela vai começar a trazer justificativas. Eu não sou bom o suficiente, relacionamento é para sofrer, homem nenhum não presta, tem dedo podre. Começa as justificativas racionais para justificar a experiência. Tudo isso vai alimentando o condicionamento, vai dando força. E aí é o exemplo lá da trilha de neve. Depois a pessoa vai tentar sair dele, de olho fechado ela cai na trilha de novo. Então, aqui se instalou um condicionamento, um padrão, tá? Podemos chamar de várias formas, ok? Bom, até aqui, pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar? Se estiver confuso os exemplos, a explicação, tá? Podem dando feedback aqui para me saber se eu vou pulando de tópico, se eu vou mudando de assunto ou se eu trago uma outra explicação para poder fechar aqui, para não deixar nenhum dilema aí aberto, beleza? Quem estiver assistindo a gravação pode deixar o seu registro aqui nos comentários também, ok? Bom, então fundamentei aqui para vocês de forma resumida aqui como que nasce esses padrões, tá? Agora, como que nós vamos analisá-los no dia a dia, tá? Como é que eu vou saber fazer uma leitura desses padrões? Como que eu vou entender? Tá? O primeiro ponto, pessoal, porque tem várias formas que eu vou trazer aqui, mas se você não tiver com isso aqui bem, digamos, bem fixado na sua consciência, tá? É onde você vai ter dificuldade até de colocar em prática o que vai aprender aqui, ok? Que são as ocupações externas, tá? A mente, ela vaga, ela viaja. Então, se você não estiver muito atento, mesmo você tendo um conhecimento técnico, na prática você vai ter dificuldade de fazer essa leitura. Por quê? Por que eu falo isso? Alguns clientes, quando fazem um atendimento comigo, falam assim: nossa, mas você achou tão rápido, tão fácil essa questão? Qual que é o diferencial? O primeiro é porque eu trabalho com isso o dia inteiro, né? Então eu vou me treinando, mas tirando a parte de identificar porque eu trabalho com isso todo dia, tem um ponto principal. Eu não estou envolvido mental e emocionalmente com a sua história. E o seu resultado não vai impactar na rotina da minha vida. Então, quando você fala uma questão, e da minha parte não tem julgamento, se você estava certo, estava errado, o que eu vou fazer? Eu vou analisar e absorver o que você está trazendo, eu vou montar as pecinhas do quebra-cabeça. Então, o diferencial, quando eu estou analisando a sua história, é que não estou envolvido. E o seu resultado, a falta dele, não vai impactar na minha realidade cotidiana. Então, eu consigo fazer uma leitura. Quando é a própria pessoa, ela está envolvida mental e emocionalmente, e isso, a falta do resultado ou o resultado que ela está tendo, ou o problema, ou o condicionamento, vai impactar no dia a dia dela. Isso já vai remeter a mente dela para tentar elaborar e outra coisa, e ela começa a misturar tudo, ela não consegue fazer uma análise. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa está me contando: meu aniversário tal, eu caí de bicicleta, no outro aniversário de 16 anos, meus pais se separaram, no dia 17 eu bati o carro, no 18...
ela vai comentando algumas coisas e ela nem percebeu. Quando ela está comentando, eu já estou começando a identificar os padrões dela ali para depois a gente juntar as pecinhas. Agora imagina a pessoa contando para si mesma essa historinha. Ah, no meu aniversário de 15 anos eu caí de bicicleta. Aí, quando ela já lembra que no dia 17 os pais se separaram, ela já começa a envolver emocionalmente com a culpa, com a dor, com a carência, com a rejeição, com o sofrimento que ela teve ali, que ela até esquece que ela contou que no aniversário anterior ela caiu de bicicleta. Então ela não consegue fechar a continha ali de que, opa, 2 eventos ruins, marcantes, justo no meu aniversário, né? E aí, ou seja, ela teria uma dificuldade em interpretar e fazer uma leitura desses padrões. Então, para analisar um padrão é você identificar fatos que se repetiram. O que tem fator em comum? Que foi assim que os nossos ancestrais, por exemplo, descobriram os padrões astrológicos. Como que eles identificaram isso? Observando o movimento da Lua, todo dia eles olhavam para o céu, sem recurso nenhum. O que eles estavam fazendo? Eles estavam identificando padrão, montando coisas que se repetiam. Então, o que eles observavam? Olha, toda vez que a Lua está cheia, olha, acontece isso com a maré. Olha, toda vez que a gente planta na Lua nova, tem um resultado. Toda vez que planta na Lua crescente, tem outro. Opa, então, né, eles começaram a identificar tudo isso. Toda vez que o Sol está alinhado com essa constelação, tem tal coisa acontece. Então, foi assim que foram montando, identificando estes padrões e fazendo uma leitura. É assim na nossa vida. Porque a nossa mente ela é muito previsível, pessoal. Vocês vão perceber isso quando vocês começarem a ficar mais atentos, porque vocês vão ver que não é difícil vocês identificarem. É só analisar os fatos que se repetem. Vocês não percebem porque estão tão perdidos mental e emocionalmente com os acontecimentos do dia a dia, distrações externas, problema que vai acontecer amanhã, apegado a coisa que já passou, que talvez já está até resolvido, só que ficou só a carga emocional, que as coisas vão acontecendo diante dos seus olhos e a pessoa nem percebe. Por quê? Porque está distraído mental e emocionalmente. Então essa aqui é a parte que você vai resolver. Tem 2 formas principais. Aqui eu estou trazendo como que eu trago, como que eu resolvo no meu dia a dia, resolvendo os meus padrões pessoais e como que eu oriento os meus alunos e clientes que eu acompanho, tá? O primeiro ponto é igual andar de bicicleta. Você vai treinando o seu olhar. Você começa a identificar. Se você tem alguma dificuldade, arruma uma agenda. Coloca os fatos marcantes, coloca lá, faz um checklist no final do seu dia. O que aconteceu hoje que me marcou? Coloca o de amanhã. Eu te garanto, com uma semana que você fizer isso, você já começa a encontrar padrões na sua vida. Com uma semana. Então, se você fizer uma análise e cada vez que você tem mais dados para alimentar, tá, você começa a extrair as suas estatísticas. Aí você consegue ter uma precisão maior. Tá? Se você consegue fazer isso durante um ano, olha quantas informações você vai ter. Então, você pode fragmentar. Você pode fazer análise semanal, mensal, quinzenal, trimestral, anual. Ali você começa a fazer um levantamento. Se você está trabalhando no seu financeiro, coloca ali os seus rendimentos. Faz uma análise ali do que você teve. A maioria das pessoas até já tem essa prática com a questão financeira, mas não com a finalidade de identificar padrão. Né? Começa a fazer uma ligação com uma coisa com a outra. Tal mês eu tive o faturamento tal mês caiu. O que aconteceu de evento no mês que caiu? O que aconteceu no mês que levantou? Você vai começar a ligar os pontos, porque normalmente quem faz uma planilha financeira está analisando somente o resultado financeiro. Agora começa a levar em conta outros fatores que normalmente as pessoas não associam. Normalmente ela vai fazer uma análise financeira somente como é que foi a equipe de vendas, como é que foi o lançamento de um produto, como é que foi. Então ela vai levar em consideração apenas a parte financeira, mas ela não leva em consideração a parte emocional e outras áreas da vida, porque talvez esse resultado financeiro ia impactar na vida pessoal dela, ou afetiva, ou como que ela se relaciona com o próprio corpo, ou com outras questões, e aí ela sabota o financeiro por causa de um padrão emocional, de uma outra questão, que talvez nem seja tão diretamente ligada ao profissional financeiro ou à matéria. Tá? Então, quando você começa a levantar essas informações de forma racional, é uma forma. A outra é desassociar o emocional. Desassociar o emocional, nós utilizamos aqui na prática terapia. Terapia é uma ferramenta prática para fazer isso. Tá?
E você nem precisa ficar dependente do terapeuta. A HQI é uma ferramenta que permite você, aonde você estiver, sem a dependência do terapeuta, você desassociar, através da técnica, desassociar das suas emoções. Então, por exemplo, se você está com muita raiva do maridão, essa raiva te cega, que você não consegue ver a parte racional e lógica dos eventos, você pode usar a ferramenta para desassociar essa raiva. Então você tirou a emoção da equação, agora vai ficar somente a parte racional. Você consegue fazer uma análise, entenderam? Porque a nossa parte racional, ela serve para isso. Ela serve para racionalizar os movimentos. As emoções, elas servem para te preparar de forma instintiva para você lidar com uma situação onde você tem que agir sem pensar, tá? Que serve para a sobrevivência da espécie. Só que aí que tá. As pessoas usam a emoção para poder resolver uma coisa que o ideal seria ela racionalizar o evento, e aí ela fica colocando sentimento na equação toda vez que ela vai tomar uma decisão, desequilibra, ou usa a parte lógica racional que serve para fazer análise, para ficar tentando resolver solução de coisas que nem aconteceu ainda, e que talvez nem aconteça, que é a famosa ansiedade. A pessoa fica presa lá no futuro, ou ela fica usando a razão para remoer o passado, tentando fechar o dilema com discussão interna. Então começa uma personalidade a brigar com a outra. Então a pessoa usa a lógica e a razão para discutir consigo mesmo, ou para tentar resolver coisas que talvez nem vai acontecer. Então a pessoa fica perdida mental e emocionalmente, ou fica sofrendo emocionalmente, ou usando a razão para poder resolver tudo isso, coisas que talvez nem estava precisando de solução, ou que talvez nem seja um problema, ou procurando, que eu trago aqui sempre para vocês identificarem, né, procurando o problema onde não perdeu. Igual nesse exemplo do financeiro, a pessoa está com uma falta de resultado no financeiro, mas talvez o problema dela lá é lá no relacionamento, ou é com o corpo, ou é com a imagem, e aí ela está tentando resolver no financeiro. E aí ela vai usar recurso mental e emocional para resolver isso, sendo que o problema está em outra área. E nisso os dias vão passando e os problemas vão se amontoando, e cada vez que vai tendo novos problemas, vai tendo mais emoções reforçando esse condicionamento e mais justificativas racionais para alimentar aquela consciência que já está borbulhando com um monte de informação. O pessoal aqui nos comentários falou que tá ok, que eu posso dar sequência, né? Perguntei aqui como é que tá, se estão conseguindo me acompanhar. Então a Cileia, Júlio, Jane, beleza, falou aqui que tá ok, gratidão. Pessoal, vamos dando feedback aí que eu vou, o comentário de vocês aqui que vai me guiando, tá? Porque como aqui não dá pra gente ter essa interação mais próxima, eu vou me guiando pelo conteúdo que eu tenho aqui, meus tópicos, e mais o que vocês vão me dando de feedback, beleza? E se tiver ficando dúvidas, pessoal, vão anotando. Levem esse despertar consciente como aulas, tá? Então anotem as dúvidas, dificuldades, pode trazer para os próximos encontros ou para as aulas ao vivo que vocês vão ter também nos grupos, tá bom? Então, não levem isso aqui apenas como um bate-papo, podem levar como aula mesmo, peguem papel e caneta, inclusive os próximos vocês podem anotar também, já ir para os encontros aqui com papel e caneta, tá? A Jane está perguntando, e depois que eu tenho essas informações? Boa, e depois? Boa pergunta, Jane. O que foi envolvido, tá? A parte racional você vai se treinar. Tá? Igual andar de bicicleta, vai vir pensamento, é o que a meditação também ajuda muito você desassociar dos pensamentos. Só que na prática, isso acaba sendo difícil de colocar em prática. Por que é difícil? Porque aí entra a emoção na jogada. Então vamos supor, você entendeu, você vai tentar fazer um exercício conforme eu falei com vocês aqui, né? Então você vai lá, vamos supor que você está tentando resolver uma questão financeira. E aí essa questão financeira, quando você sai daqui para poder tentar identificar um padrão, vem um pensamento tentando resolver um problema lá na frente. Só que quando você tenta resolver esse problema lá na frente, não é à toa. O inconsciente não faz isso de sacanagem. Existe um fundamento. Mesmo que seja incoerente com outras áreas, com outras personalidades, por mais absurdo que seja, essa parte acredita nisso. E aí vamos supor que uma desse envolvimento aqui seja porque ela está com medo de não arrumar dinheiro. O medo de não arrumar dinheiro leva a uma consequência. Agora ela já está envolvendo emocionalmente, agora ela já está preocupada, já está com desespero, já entrou nas emoções. Então a análise dela já está comprometida, porque a hora que ela começou a querer analisar, veio um pensamento, esse pensamento já veio com uma crença para justificar esse pensamento e já veio uma emoção fazendo com que ela se preocupe, que fique com medo e desespero.
Tudo isso só existe porque está fundamentado com um dilema lá atrás. Talvez alguma dificuldade que passou, algo que tentou e deu errado, e agora vem um pop-up te lembrando que pode dar errado de novo. Ou seja, começa a vir informações bombardeando e a pessoa começa a se perder nesse campo de pensamento e envolvendo emocionalmente. E daí a pouco o corpo começa a responder, daí a pouco começa uma somatização aqui, outra ali, uma doença, aí ela vai ter que parar e se ocupar para poder cuidar dessa doença, e aí, enquanto está doendo, dificilmente ela vai ter cabeça para poder olhar para outra questão, por isso que é difícil. Tá? Então, é como se fosse um processo de lapidação. Então, não precisa de você querer resolver tudo de uma vez. Resolva cada questão separada. E aí, né, quem já chegou num nível muito extremo, né, dificilmente vai conseguir fazer isso apenas com treino mental e racional. Tá? Porque tem coisas envolvidas. Se já foi para o seu físico, você vai ter que cuidar da sua saúde. Tá? Se está no campo emocional, a terapia é uma ferramenta para isso. Se está só no racional, você vai treinando a sua razão. Tá? Então, são alguns direcionamentos para você saber o que resolver com cada coisa. Tá? Mas como que nós vamos fazer essa leitura, tá, pessoal? Identificando acontecimentos. Nada é por acaso, pessoal. Nada é por acaso. Se acontece alguma coisa, é porque existe um dilema em aberto. Esse pequeno ocorrido, vocês vão começar a perceber quando vocês começarem a ficar atentos para isso e começar a fazer essa leitura, vocês vão perceber que o inconsciente é como se ele não tivesse nem muita criatividade. Você vai falar assim, nossa, de novo, repetindo esse padrão. Porque quando você está preso num condicionamento, ela vai ser a narrativa da sua vida. Ela vai se apresentar tanto em questões macro quanto em questões micro. Por exemplo, vamos supor que a pessoa está condicionada a ser rejeitada. Vamos supor que tem um dilema dela lá mal resolvido, que está mostrando para ela que tem rejeições lá na infância, uma situação que ela não elaborou muito bem e que virou um padrão, um condicionamento de ser rejeitada. Até ela terminar, ter um divórcio ou passar por uma humilhação, alguma coisa que vai ter uma rejeição muito grande, esse padrão já estava dando sinais há muito tempo. Então essa pessoa não precisa, esse padrão não nasceu no dia que ela teve um divórcio, uma separação e se sentiu rejeitada, ou que teve um fato muito marcante no trabalho que se sentiu humilhada. Não, essa rejeição, ela vai aparecer em pequenos movimentos. Se ela deu bom dia para o porteiro do prédio e o porteiro não respondeu ela, e ela se sentiu rejeitada, ali já é o inconsciente dela mandando uma mensagem para ela, olha, você está dependendo de uma pessoa que você talvez nem tenha tanta intimidade, te desejar um bom dia para você ficar bem durante esse dia. O fato da pessoa não te responder, não te dar bom dia, foi o suficiente para te desestabilizar emocionalmente. Se você está dependendo de um bom dia, de atenção, de reconhecimento, de aprovação, ou de ser notado pelo porteiro do prédio, imagina quando for um vínculo mais forte. O seu pai, a sua mãe, seu marido, seu filho, sua esposa. Então aquele incômodo que você sentiu quando o porteiro não te respondeu, e talvez ele estava de fone no ouvido, talvez seja qualquer outro, estava perdido em pensamentos com o dilema dele, se você levou isso para o pessoal, seria uma forma de você analisar e identificar um condicionamento que está instalado de um dilema não resolvido. Então, se você estivesse atento, o que você ia falar? Opa, eu cumprimentei o porteiro, ele não me deu bom dia, eu fiquei desconfortável com isso. Cheguei lá no trabalho, né, o manobrista lá também não me deu muita ideia, né, a moça da recepção também não me deu muita ideia, fiquei meio mal ali. Né. Opa, ali já são dois fatos aonde alguém que não te deu bom dia, que você não identificou. Então aqui já te mostra um condicionamento de se incomodar ou de sofrer com a falta de atenção do outro. Ali você já poderia fazer uma leitura disso. Você não ia precisar passar por um divórcio para poder aprender que tem uma rejeição instalada na sua consciência para você ter que resolver isso. Você poderia aprender fazendo a leitura do porteiro que não te respondeu. Então ali já está instalado um padrão. Então, porque muitas pessoas ficam tentando identificar padrão, esperando acontecer uma coisa muito drástica na vida dela, ou analisando apenas esses grandes movimentos. Não, se você começar a analisar as coisas corriqueiras do dia a dia,
você começa a identificar os seus padrões, porque rejeição é rejeição, independente se é do porteiro ou se é do seu marido. Carência é carência, independente se é do seu pai ou se é do dinheiro que não entrou na sua conta nesse mês para você pagar seus boletos. Medo é medo, independente se é de uma onça ou se é de uma barata. Então, quando você começa a identificar estas questões de situações corriqueiras no dia a dia, você começa a pegar padrões. E nesses padrões você vai separar como? Anotem aí, tá? Vocês podem identificar o que tem em comum aos acontecimentos. Montem narrativas. É igual filme. Se você pega filmes de terror, por exemplo, tem lá, sempre tem a mesma narrativa. Vai ter filme bom e vai ter filme ruim. Vai ter filme bem elaborado, com grandes produções, e vai ter aquele filme de garagem. O que eles têm em comum? Narrativa. Um grupo de jovens vai para um lugar isolado e lá tem uma ameaça onde começa a perseguir. Vai ter o casal protagonista, né, o casal bonitinho que vai ficar até o final. Vai ter uns 3 ou 4 ali, como se diz aqui na minha região, apenas para encher linguiça. Vai ter o esquentadinho, vai ter os outros que gostam de ter uma relação mais apimentada ali para poder dar um ibope para o filme. Vai ter o outro que é o desastrado, que sempre vai fazer coisas ali para poder ser uma presa fácil, e ali vai todo mundo sendo eliminado até sobrar apenas o casalzinho protagonista do filme. Nessa narrativa nós temos Jason, Fred Krueger, Pânico, Halloween, tem um monte de filme dentro da mesma narrativa. Então, da mesma forma que tem uma estrutura arquetípica ditando os filmes, no filme da sua vida também tem a mesma narrativa. Se você está condicionado a ter problema no relacionamento, você pode perceber, não precisa de você pegar um padrão macro analisando apenas as tranqueiras que você foi envolvendo ao longo da vida. Você pode analisar os relacionamentos no seu dia a dia. Você não precisa fazer recorte ali de 10 em 10 anos de vida, você pode fazer um recorte de dia. Ontem, o que me desestabilizou ontem? O porteiro que não me deu bom dia, a moça da recepção. Depois, a moça do caixa do supermercado e o meu filho que não me escuta. Aqui você já tem informações para identificar padrões. Então, a falta de atenção de pessoas me gera um desconforto emocional. Eu estou esperando ser notado pelo porteiro, pelo manobrista, pela moça da recepção e pelo meu filho. Então, aqui você já identificou que tem um padrão de uma necessidade de ser notado por alguém. Quando você identifica isso, você transforma isso em pergunta. Quem mais não me notou e eu sofri com isso? Sua mente já vai te direcionar lá para a sua infância. Minha mãe via os desenhos que a minha irmã fazia e não estava nem aí para os meus. Meu pai ficava dando mais atenção para as coisas do trabalho, trabalhava o dia inteiro e quando chegava, em vez de me dar atenção, ia ficar resolvendo coisas do trabalho, também não me notava. Eu caí, me estrupiei todo e eles também não me notaram. Aqui você começa a identificar lá onde que começou os dilemas. E aí você começa a te dar pistas do porquê que incomoda tanto quando o porteiro não te responde. Já começou a identificar padrões. Entende? Toda vez que eu vou fazer uma prova, eu passo mal. Aquilo que não é naturalizado para você tem questões a serem resolvidas. Por que tem gente que faz prova com facilidade e outras não? Porque fazer prova já tem coisa emaranhada ali com envolvimento mental e emocional, com dilemas que viraram problemas em fazer prova. Então, se ela sabe que ela passa mal toda vez que vai fazer prova, por que ela passa mal em fazer a prova e não passa mal quando, por exemplo, vai para a academia? Tem gente que é o contrário, tem gente que já vai passar mal toda vez que estiver indo para a academia, não tem problema em fazer prova. Ou seja, já é um padrão, já é um condicionamento, já deu pistas. Então, a pessoa que está passando mal para fazer prova, ela tem algo negativo em relação ou à própria prova ou o resultado que a prova vai levar. Então essa pessoa não tem problema nenhum em ir para a academia, mas ela tem problema em passar nessa prova. Então aqui já mostra uma pista do que ela pesquisar. Já que está passando mal para ir para a academia, isso aqui já mostra que ela tem alguma questão em relação ao corpo, à imagem, ou o que a academia vai levar. Ou talvez isso aonde está esbarrando em outra relação, ela vai começando a pegar mais dados, mais informações. Percebe que quanto mais informações vocês tiverem, mais precisos vocês vão ser para fazer essa leitura.
Se você passa mal para ir para academia, você já sabe que a sua relação está a primeira pista em relação a corpo e imagem, é o que eu iria pesquisar. Fazendo uma pesquisa mais aprofundada, talvez sua questão seja um problema no relacionamento, nem seja academia. A academia seria um meio que ia sabotar o seu relacionamento. Da mesma forma que talvez a questão da pessoa não é com prova. Tem gente que pode passar mal para fazer prova porque ela tem traumas com a própria prova. Tem gente que teve um histórico lá na infância, lá de semana de prova, o pai pressionava, a mãe brigava, tirou nota ruim, ficou de castigo, tomou bomba. É uma relação negativa que ela tem com a própria prova. Tem gente que talvez não teve um histórico ruim em fazer prova na escola e agora está passando mal para reproduzir isso. Porque talvez agora o problema seja em outra área, porque ela passar nessa prova, ela vai ganhar mais, ela ganhar mais, ela talvez vai fazer algo que vai esbarrar no relacionamento dela com alguém. Talvez se ela passar nesse concurso, vai ganhar mais que o marido, vai inferiorizar o marido, vai ter problema com ele. E aí ela passa mal para não fazer essa prova, para poder não ganhar mais que o marido, mas no final das contas, não é que ela tinha trauma com prova. O trauma dela é com relacionamento, ela tem medo de inferiorizar o marido. E aí, já pegamos a narrativa, pegamos o padrão dela. A gente for fazer uma análise, talvez quem que ela inferiorizou lá atrás? Talvez ela se destacava mais que a irmã, que o irmão, ganhava elogio, ganhava presente, e ela ficou com culpa em ver a irmã ser jogada para escanteio. E agora ela tem medo de inferiorizar alguém e reproduz isso hoje no condicionamento com o marido. E aí, por medo de inferiorizar o marido, sabendo que passar nessa prova vai inferiorizar o marido, vai acessar as dores e as culpas lá da infância, e ela, para se prevenir dessa culpa, ela se sabota na prova. E aí, toda vez que vai fazer prova, vai passar mal. Identificamos um condicionamento. Já entendemos o que está por trás de tudo isso, né? A Cileia colocou que estamos com problemas para reproduzir esse vídeo. Então aí, o pessoal já me dá um feedback aqui. É só a internet da Cileia que tá com problema para reproduzir o vídeo aí, ou de vocês também tá travando, só para ver se é meu sinal aqui, tá? O pessoal pode me dando feedback aqui, por gentileza. Então pegaram, pessoal, como que quanto mais informações vocês vão tendo, vocês vão conseguindo fazer a leitura. E não precisa de você esperar um grande problema acontecer na sua vida. A Silvana falou que está tudo certo, o NUSP também, o NUSP, grande parceiro, está sempre aqui também. Jane também está falando que está tudo certo, a Alessandra também falando que está normal. Beleza, pessoal. Qualquer coisa vocês vão me avisando aqui, tá? Então percebem que não precisa de você esperar um evento muito marcante acontecer na sua vida. Você já pode começar fazendo uma análise aqui agora, principalmente quem está fazendo um novo planejamento aqui para 2026. Pega um papel e uma caneta, pega lá, janeiro do ano passado, o que aconteceu de marcante no mês de janeiro? Fevereiro, março, abril, maio, começa a colocar os fatos marcantes, mas não se apegue, mesmo que a sua meta, por exemplo, seja uma meta financeira, não pegue só questões financeiras, pegue em todas as áreas da sua vida, que quanto mais dados vocês tiverem, mais informações vocês vão ter para poder fazer essa análise, tá? E começa a colocar agora, toda vez que eu vou para a academia acontece tal coisa, toda vez que eu vou subir de carro acontece tal coisa, toda vez que eu tento me dedicar no relacionamento acontece isso. Ali você começa a levantar essas informações e começa a analisar as situações corriqueiras do dia a dia. É barulho que me incomoda, é problema com o carro, é a falta de interesse do marido, tá? Então todas essas questões que você vai analisando nessa situação corriqueira do seu dia a dia, você levanta padrão, você pega a narrativa. Então, resumindo tudo que nós falamos aqui até agora, tá? Para a gente poder amarrar todo o assunto. Nasce um dilema, seja semana passada, seja lá da infância, nasce um problema. Esse problema vai ser uma forma para poder te avisar. Sabe quando você deixa a geladeira aberta e fica um bipzinho? Aquilo ali é te avisando que a porta ficou aberta. O seu carro, quando fica lá o painel apitando, quando você não coloca o cinto, ele está te avisando, o cinto não foi colocado. Os problemas é como se fosse esse sinal de alerta, é como se fosse o seu inconsciente falando, ficou uma aba lá mal resolvida, tá? Então você está tendo problemas com passar na prova, cada vez que você tem um problema em passar mal para poder fazer prova, é o sinalzinho te avisando, tem lá o meio de inferiorizar o maridão lá, olha a sua irmã lá atrás, lá que você ficou culpada lá quando tirava boas notas.
Então, ou seja, é seu inconsciente te mandando um monte de probleminha para você ver que tem aquela aba não resolvida. Então, nasce dilema, nasce problema. O problema são sinais de alerta te mostrando situações mal resolvidas. Quando você identifica, como que você quebra um padrão? Aí entra o pulo do gato, tá? Adivinha? Escolhas diferentes e conscientes. E percebe, eu não falei para fazer a escolha certa e nem para insistir no erro. Que você também tem o direito de errar. Errar também é uma forma de aprender. E você tem direito de errar. Quando você insiste no erro, é que você está alimentando um condicionamento e colocando ele no piloto automático. Insistir em erro é uma forma de você automatizar o problema. E aí é aonde que você vai ficar preso num ciclo vicioso. Para você romper isso, você tem que fazer uma escolha diferente e consciente. Por que diferente e inconsciente? Porque se não for diferente, como eu disse, você vai reforçar o mesmo padrão. E se for inconsciente, é as mesmas que já estão programadas. E aí você vai só ficar dando voltas no ponteiro. Ok? Então é como se o ponteiro começa aqui em cima, você começa a dar uma volta, nessa volta tem experiência, tempo de você refletir e analisar. Chega aqui, você é colocado perante uma nova situação. Ali é como se fosse o seu teste. Se você faz uma escolha diferente e consciente, você dá um salto para o degrau de cima para poder dar mais uma volta. E cada vez que você vai reafirmando novas escolhas, você vai subindo a escada. Se você não faz a mesma escolha anterior, você vai dar mais uma volta no ponteiro e vai ficar preso nesse looping aqui. Se você faz diferente, vai para o de cima e aqui você volta e faz a escolha de baixo, é como se você não reforçasse tudo isso e volta para o degrau anterior de novo. E aí você fica nesse looping. Então é aquelas pessoas que ou estão estagnadas, só girando no mesmo condicionamento, ou é aquela que sobe para o de cima, não reforça a escolha dela, volta para o de baixo, aí começa a doer. Tem gente que fica só assim. Tem gente que fica assim. Né? E tem gente que está assim. Tem gente que também está só descendo ladeira abaixo também. Né? Então são caminhos normalmente, né, instalados nos padrões cotidianos. Então, nasce um dilema, nasce um problema. O problema vem para te mostrar que tem uma janela não resolvida na sua consciência. Quando você faz escolhas diferentes e conscientes, você vai quebrando o padrão e pulando para o padrão anterior. E para analisar, a narrativa instalada, ela está instalada em pequenas situações no seu dia a dia. Então a vida, nós temos, vocês podem anotar isso aqui, tá? Temas, vocês podem pegar tema. Porque igual no exemplo que eu trouxe do filme de terror, um grupo de jovens vai para um lugar isolado e lá tem uma ameaça e vai ter os personagens X, que são mais ou menos as mesmas narrativas. Na sua vida é a mesma coisa. Separe por tema. Trabalho, relacionamento, imagem, corpo, sexualidade, profissional, financeiro. Ali você começa a montar narrativa. No exemplo da pessoa que dá bom dia para o porteiro e ele não responde. Então aqui o que nós temos? Um apego, uma dependência de um elogio, de ser notado, de pessoas. Pessoas é o que no tema aqui? Vínculo. Então essa pessoa está dependendo de vínculo para poder ficar bem. Então aqui ela já tem pistas do condicionamento dela. Então quais outros vínculos foram importantes para ela, aonde agora ela está dependendo da aprovação do porteiro para poder ter um dia feliz. Então explorando. Então percebe, ó, aqui nós pegamos narrativa. Aqui não tem questão financeira envolvida, não tem sexualidade envolvida, não tem corpo. Talvez se fizer uma análise mais profunda até possa chegar. Estou fazendo aqui só uma análise superficial para não ficar muito confuso, principalmente para quem está começando agora. Tá? Diferente de a pessoa fica mal quando não consegue ficar bem dentro de um vestido para ir para algum lugar. Então, toda vez que ela vai ter uma festa para ir, ou ela coloca uma roupa, ela se sente mal. Então, essa aqui está se sentindo mal, não é com vínculo. Essa aqui está mal com o corpo. Então, o tema dela aqui é corpo e imagem. Pode até esbarrar com análises mais profundas que nós já fizemos aqui, em outra área da vida. Mas aqui a narrativa dela é a relação, como que ela está se relacionando com o corpo. Pegaram a diferença? Senão vocês vão procurar a solução aonde não perderam. Então vocês vão analisar os incômodos cotidianos, coisas do dia a dia, e vão separar em tema. Tá? O que mais está mexendo com você? Hoje meu telefone caiu, quebrou a tela,
o carro furou o pneu, o filho estragou o material da escola, ter que comprar outro. Então essa pessoa está tendo padrões negativos em relação a questões materiais, que está levando a prejuízo financeiro. Então essa aqui não é relacionamento, não é com o corpo, é com o financeiro. Como eu disse, fizer uma análise aprofundada, talvez ela só está tendo esse prejuízo financeiro para preservar talvez alguma relação dela, ou para ter atenção de alguém. Aí seria o tema relacionamento, mas aqui é apenas uma análise para vocês começarem a identificar, só para não ficar muito complexo. Então vocês, inclusive a gente pode até fazer um encontro depois, parte 2, mais aprofundado, para aprender a fazer essa conexão, se fizer sentido para vocês, tá? Vocês podem me orientando aqui nos comentários, porque aqui eu vou saber qual assunto vocês querem, tá? Ah não, Henrique, ficou legal essa aula de padrão, já entendi, vamos para outro tema. Eu quero que você explore mais sobre isso, vamos fazer uma outra análise mais aprofundada, eu faço uma parte 2. Esse despertar consciente aqui, eu estou à disposição de vocês, tá, pessoal? Então eu vou trazendo conteúdo aqui de acordo com o que a maioria vão me trazendo como demanda e o feedback de vocês vão me orientando. Então deixa no comentário aqui, quero uma parte 2, quero aprender a fazer conexão com outras questões, com outros padrões, quero que você fale dessa aula de novo, mas por um outro ângulo. Isso aqui eu já vou até fazer, né? Porque como é um assunto muito complexo, hoje talvez eu estou trazendo numa forma mais prática, talvez uma outra eu possa fazer uma com mais analogia, talvez uma outra no ponto de vista só emocional, outra só no mental. Então eu vou revisando os mesmos temas neste ano aqui com vocês, por ângulos diferentes também, tá? E claro que cada participação de vocês aqui ajuda muito para poder identificar, ok? Bom, então o pessoal que estiver aí comigo, deixa aquele comentário, vai falando aí se vocês gostaram. Lembrando que dia 16 eu dou início à minha próxima turma do curso de HQI e a Biblioteca Consciente já está disponível aí, quem quiser aprofundar e ter acesso a essa aula vai estar salva lá de uma forma organizada para você assistir, com material em PDF, transformada em audiobook, em vídeo, com imagens ilustrativas, resumo de livro. Viramos agora o mês de março, então nossa equipe já está preparando novos conteúdos lá na biblioteca. Se você chegou agora, já vai conseguir pegar o conteúdo que já foi disponibilizado no mês passado, mais o que vai ser alimentado esse mês. Então tem muita coisa bacana, valor simbólico de R$ 25,55 por mês aí no plano anual, então baratinho, dá para todo mundo acessar. Se você está em dúvida, quer conhecer antes de fazer um investimento, você consegue acessar lá grátis por 7 dias, então olhou, não gostou, pode sair sem questionamento nenhum, só entrar lá na Hotmart lá e pedir o seu reembolso, é bem tranquilo, ok? O Júlio está perguntando quais os dias e horários aqui do Despertar. Toda segunda e sexta, Júlio, às 8 horas da manhã, ok? Estou aqui ao vivo com vocês, inclusive sexta-feira que vem estou de volta para o nosso bate-papo aqui. Vou divulgando aqui para vocês sempre o tema de cada encontro. Alguns vão ser estudo de caso, inclusive tem estudo de caso salvo também, dá uma olhadinha aqui que ficou muito legal, que traz para vocês verem na prática a aplicação. Então não tem encontro que eu estou mais técnico, tem encontro que eu estou mais trazendo analogia, tem outros que são de estudo de caso, onde você consegue ver como que eu faço uma análise em situações. Então são várias formas de você trazer todo esse conhecimento para o seu dia a dia, para vocês transformarem em resultado. Beleza, pessoal? Gratidão mais uma vez aí pelo carinho, pela participação de cada um de vocês. Nos vemos aí na sexta-feira, tá? Vamos nos falando. Beijo pequeninoso para vocês, uma ótima semana aí. Vamos todos juntos aí fazer cada vez mais uma realidade diferente e consciente, rompendo esses padrões aí que vocês desejam interromper na vida de vocês. Beijo, até mais!